Empresas com um forte senso do porquê são capazes de inspirar os seus funcionários. Esses funcionários são mais produtivos e inovadores, e o espírito com que executam o trabalho acaba atraindo outras pessoas ansiosas por trabalhar lá também. Não é muito difícil perceber por que as companhias com as quais gostamos de fazer negócios são também as melhores empregadoras. Quando os funcionários sabem por que saem de casa para trabalhar, é muito maior a probabilidade de que as pessoas de fora compreendam por que essa empresa é especial. Esse é apenas um trecho do livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. E desde já, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, também ative o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E vamos continuar, eu quero muito continuar pelo resto da vida, trazendo aqui no nosso espaço pessoas que inspiram, pessoas que nos contam histórias e que podem, de alguma forma, nos ensinar. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no Canto a Carla Fontana, arquiteta na região de Itapejara, que tem feito história também aqui na nossa região. Seja muito bem-vinda, Carla, ao No Canto. Obrigada, Jota, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito contente pela tua iniciativa. E tô aqui um pouquinho tremendo na base, porque é minha primeira vez num podcast, videocast, que nem você falou, né? Mas eu acredito que isso faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento também, enquanto seres humanos, a gente se desafiar um pouquinho a cada dia. E é importante a troca. É verdade. A experiência sempre eleva, né? Com certeza, com certeza. E eu te digo com toda sinceridade, talvez eu seja a pessoa mais privilegiada nesse ano de 2024, justamente por causa disso. Porque eu estou trazendo aqui pessoas que estão nos ensinando, que estão nos inspirando. Como é que tudo começou? Como é que você chegou até aqui nessa jornada da vida? A arquitetura, para mim, nunca foi algo que eu me imaginei fazendo desde pequena. Sempre gostei de desenhar, de pintar, de artes, gostava da matemática, exatas, né? Mas essa questão do start, assim, de optar pela arquitetura veio depois, quando estava próximo ao vestibular e eu precisava definir um caminho para minha vida. Então, na época, minha mãe estava construindo e, apesar do processo de obra muitas vezes ser chato e ser feio, a gente olhando para ela num primeiro momento, eu olhava para aquela casa que estava subindo e eu enxergava beleza naquilo. Então, o que para a maioria das pessoas é algo feio, e muitas vezes é desgastante, porque o processo de obra pode ser desgastante e desafiador. Sim. Naquele momento, para mim, foi decisivo para a escolha pela arquitetura. Olha aí. E aí eu ingressei. Você tinha que idade? Eu tinha 17 para 18 quando eu entrei na faculdade. Você sentia uma certa pressão que precisava encontrar um caminho. A minha mãe, porque assim, meu pai faleceu muito cedo, então minha mãe, ela se obrigou ali com nem 40 anos, ficou viúva e ficou tendo que ser o chefe da família. Sim. E ela sempre me deixou muito claro que estudo era prioridade. Então, para mim, sempre foi uma prioridade estudar, desde sempre. E nem passava na minha cabeça não cursar uma faculdade. Então, finalizei segundo grau e a gente já teve que prestar vestibular e definir por um caminho. Então, a outra opção era educação física. Olha, bem diferente. Totalmente diferente. Não me imagino hoje professora de educação física. Não. Mas sempre foi um ramo que gostei muito, assim, tanto praticante. Claro, depois vieram os filhos, aí complicou um pouquinho mais o tempo. Mas sempre foi algo que me chamou a atenção. Porém, naquele momento,
a arquitetura pesou mais forte. E aí quando você disse que você não tinha, assim, um olhar muito atento para a arquitetura em si. Eu não tinha essa visão romantizada da arquitetura, que às vezes eu vejo alguns profissionais falando, desde os 7 anos eu subia na árvore e construía casa. Sim. Eu não tinha isso, eu nunca tive isso. Veio depois de perceber as minhas habilidades. E aí focar em algo que me despertou aquela paixão naquele momento. De ver algo bonito, porque eu enxergava aquela casa pronta. Você já conseguia prever como é que ela ia mais ou menos ficar. Como é que ela ia ficar, eu gostava de ir lá, e eu gostava de mexer no canteiro, de cuidar, de ver o processo andando, literalmente, né? Sim. E hoje eu me envolvo muito também com a questão da obra, e eu gosto de acompanhar. Quando a gente pega um projeto para desenvolver, eu não consigo ainda separar muito bem. Claro, é opção, às vezes, não fazer execução, ok, mas eu gosto de estar envolvida, eu gosto de estar presente, eu gosto de estar ali dando aquele suporte, vendo a coisa acontecer. Então, você escolheu, fez o vestibular e, a partir dali, entrou de cabeça nessa área da arquitetura. Entrei de cabeça na área da arquitetura. E hoje eu entendo o poder transformador que a arquitetura tem na vida das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, hoje, a minha visão de arquitetura é totalmente diferente daquela época, porque é algo que me completa, é algo que me faz feliz. E eu não me vejo fazendo... Não consegue pensar em outra atividade. Eu não consigo hoje, por exemplo, me enxergar professora de educação física. Jamais. Sim. Não, né? Claro. Então... E como é que foi os primeiros anos, assim, você conseguia colocar em prática, dentro da faculdade mesmo, você já conseguiu fazer alguns estágios e criar algumas ideias? Tanto que na época que eu fazia a faculdade, era integral ainda, a gente nem trabalhava com computador, sempre foi tudo muito manual, e até hoje eu tenho o processo assim, né, começar na mão, riscar na mão, então... Era tudo muito manual, e aí, com o tempo, a gente foi introduzindo a parte dos programas, e a gente obrigatoriamente tem que se manter sempre atualizado nesse meio. Não dá pra ficar parado todo... É que nem moda, Jota. Sim, é que nem moda. É verdade. Hoje tá atual, amanhã já não tá mais. Não tá mais. Então, eu tento... ter um equilíbrio, porque não adianta colocar na tua casa, por exemplo, aquilo que tá bonitinho hoje, porque, por exemplo, um banheiro, a gente vai fazer um banheiro, e aí eu vou colocar aquela peça que tá bem marcada, foi lançamento de 2024, mas aí em 2025 já tem outra. Sim. E aí também eu me coloco muito no lugar do cliente quando ele faz um investimento desse porte, porque são investimentos muito altos e às vezes mexe na dor da pessoa. Quando mexe no financeiro, tu mexe na dor da pessoa ali, né? Então tem que ser assertivo. E aí você tem que estar com uma espécie de radar para saber as tendências, para dar uma olhada em tudo e, de certa forma, filtrar para que o cliente faça um investimento assertivo. Para que ele tenha algo que seja durável, pelo menos, por um período aí de 5 a 10 anos, no mínimo, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Né? O brasileiro não consegue investir muitas vezes na vida no que se refere a determinados itens da sua vida. É a realidade da grande maioria. É a realidade da grande maioria. Então, muitas vezes a gente... pega um cliente que é excepcional. Que daqui a pouco ele vai poder estar reformando a casa a cada 5 anos ou a cada 10 anos, mas a realidade da maioria não é essa. E essa é uma das minhas maiores dores também. Hoje, atualmente. Você tem essa, digamos, essa angústia de fazer com que as coisas deem certo para todo mundo. Fazer com que as coisas deem certo e principalmente evitar as frustrações depois no final. Porque às vezes, assim, é um período que é o maior investimento da vida de uma pessoa. É ali, tá na casa, vamos falar em construção de casa, não vamos falar agora na construção, às vezes, num ambiente, porque também pode ser, né? Então, mas são investimentos altos e às vezes são a economia de uma vida inteira. E aí, você se cerca de profissionais que não estão, às vezes, tão preparados. Ou não estão com aquela sintonia que você esperava. Para te dar aquele suporte naquele momento. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, sabe? E aí você falou do porquê. Comece pelo porquê. E você sabe que uma coisa que eu faço muito são perguntas.
Então, eu já me habituei a perguntar muito. Você pergunta para si, pergunta para o teu cliente, pergunta para o universo. Primeiro para mim, depois para o cliente. Para mim entender as expectativas deles, os sonhos deles. Você se coloca no lugar dele, tenta se colocar, mas com aquele olhar profissional. Com um olhar profissional, porque o que eu entendo também enquanto profissional? Sim, minha marca tem que estar registrada, às vezes, naquele projeto natural. Claro. Porém, o projeto não é meu, a casa não é minha. Sim. O ambiente não é meu, é para você usar. Exato. Você tem que se sentir bem, tem que se sentir acolhido, você tem que estar com a tua personalidade refletida naquele espaço. Então, as perguntas vêm nesse sentido. Quando você quer fazer uma casa, por exemplo, que estilo você gosta de casa? Mais contemporâneo? Mais clássico? Mais farmhouse? Claro, às vezes até linguagens que nem são tão próprias assim do teu dia a dia, que às vezes a gente vai acabando tendo que introduzir e agregar no vocabulário. Mas... No meu caso, seria um cliente muito difícil para você. Porque eu sou extremamente eclético. Eu ia querer ter, no mínimo, umas 6 casas. Umas 6 casas. Porque eu ia querer ter uma de cada estilo. Uma em cada lugar. Né? Porque eu ia querer ter uma na cidade, uma no interior, né? Uma na praia. Você seria meu cliente ideal. Eu seria, né? Eu seria. Então já estamos aqui com o consumo de cliente. Ó, vou fazer 3 projetos para o mesmo cliente. Não, mas você está falando sério agora. Não, mas eu tô falando sério. Falando sério agora. Isso, meu método é diferenciado por causa disso. As perguntas são exatamente para eu encontrar qual é a tua personalidade. Porque você não sabe muitas vezes qual ela é. E esse é o meu desafio também. Uau. De entender essa personalidade. E aí, fazendo as perguntas, porque a gente tem um checklist longo. É longo, É longo. Eu já te falei que eu tô sempre estudando, tô sempre buscando. Eu já fiz gerenciamento com bastante gente, muito curso. E aí, coisas que a faculdade não ensina, que muitas vezes vem com o tempo. E os checklists são maravilhosos nesse sentido. O briefing, que a gente chama. Que o briefing, na verdade, o que é? Aquele programa de necessidades do cliente que a gente vai passar um a um. Você vai tentar identificar o máximo possível. O máximo possível. E aí, com a referência das imagens também, porque não pense que vocês não têm serviço. Vocês têm serviço. Não tem tema de casa. Você dá referências de imagens também. Sim. Isso é ótimo. E vocês vão fazer o estudo de referência também, porque às vezes você é muito eclético, mas é porque você nunca filtrou o teu olhar. Claro. E então você começa a filtrar a partir do momento que eu começo a te nortear. Mas que legal isso. Então, e você foi adquirindo aos poucos essa maneira de fazer, ou já quando saiu da faculdade você já tinha mais ou menos essa ideia? Quem dera que quando a gente saísse da faculdade já saísse assim prontinho, né? Seria maravilhoso, mas não, né? Sim, a gente vai com a experiência mesmo. Com a experiência. Então, já tenho uns bons anos de formada. Ai, que bom que fosse, que nem você estava falando antes, que tem 17. Eu tenho 17 mais 17 de formada. Mas é extremamente jovem e tem muito tempo ainda pela frente, né? Mas são 17 anos de formada já. Então, eu já tenho uma boa caminhada. O que mais você, olhando para esses 17 anos, o que mais você se orgulha de ter feito? Tem trabalhos, tem talvez alguma coisa que você tenha criado, que você se orgulha, você diz, eu gostei daquilo. Cara, eu acho que é a pessoa que eu me transformei. Olha aí. Sabe? Ótimo. No processo. Não foi algo palpável, foi algo que eu ganhei de elevação, sabe? Experiência, aprendizado, coisas que às vezes assim a gente não consegue. Sim, nem tem como mensurar. Ou até mesmo tem explicar. Muitos trabalhos que a gente já desenvolveu e tem um em específico que a gente está desenvolvendo agora que me deixa bastante orgulhosa, que é o Memorial Luz, que a gente já falou também, né? Comentamos antes. Eu quero muito falar sobre o Memorial Luz especificamente, porque é uma ideia. Acho que Tapejara, a nossa região, não viu isso acontecer. E eu acho que em grandes cidades isso também não aconteceu. Em muitas cidades do Brasil isso não existe. Mas esse é um dos seus orgulhos.
é um processo que vem iniciando, né? Uhum. Porque ele é um método inovador, na questão de sepultamento, de acolhimento das pessoas no momento da perda de um ente querido, né? Uhum. Então, o Memorial Luz, sendo um pouco mais específica para as pessoas aí que estão vendo a gente, ele é um cemitério vertical, mas que vem com uma proposta mais humanizada. Então, desde a questão da trabalhabilidade dos materiais, o aconchego, as texturas, né? Ele tem uma preocupação muito grande com a questão da não contaminação do solo. Porque a gente sabe que hoje o corpo em decomposição, ele emite os líquidos e tal. Claro. E esses líquidos têm um perímetro de até 300 metros em volta e pode ser contaminado. Olha O aí. solo pode ser contaminado. Então, esse método de sepultamento evita totalmente esse tipo de problema. Né? E é uma preocupação. E tem também a questão da otimização dos espaços, que ele vem também para otimizar, porque nos cemitérios tradicionais, um túmulo, por exemplo, ele vai ocupar uma área determinada. E a gente já sabe que as áreas dentro de um cemitério, elas já estão ficando mais escassas, Sim. cada vez mais, né? É verdade. E no cemitério vertical, em um espaço que um túmulo convencional ocuparia, Uhum. a gente consegue acomodar até 4 ou 5 lóculos. Lóculos. A gente chama lóculos porque não são túmulos, eles são o material que é feito, o recipiente onde o caixão vai ser depositado, ele é de poliestireno, é um material plástico e ele é totalmente estanque. Então é bem bacana até o sistema que é feito, a troca da ventilação para os gases. Tudo pensado no que vai acontecer a partir do sepultamento. A partir do sepultamento. Uhum. Então, essa é uma área bem técnica, né? Uhum. Mas é interessante a gente saber do processo, porque queira ou não queira, se o corpo não for decomposto em estado natural, tem a opção ainda da cremação e também a parte dos cinerários. Então, cremou, você quer guardar as cinzas, vai ter a opção também de guardar as cinzas. Então, tem lóculos, ossuários e cinerários. Olha São 3 só. opções que a gente vai ter para... E como é que tá esse processo? Como é que tá essa... Está em construção, acredito que para meados do próximo ano, talvez aí meados de 2025, ele vai estar sendo executado. E claro que além dessas questões que a gente comentou, de otimização, sustentabilidade, né, a questão do acolhimento e do conforto também. Isso né? também Quer dizer, vocês pensaram em todos os detalhes para que a pessoa possa se sentir acolhida ali naquele momento. Naquele momento de que dor. É um momento de muita dor, né? Sim, realmente. E assim, às vezes comparando o método tradicional com esse método que já mais inovador, a preocupação relevante mesmo que destaca ele é o acolhimento. Uhum. Trazer para aquele ente querido, naquele momento de dor, um espaço que ele possa se conectar com aquela pessoa que se foi ali, de uma forma de se sentir bem. Sim. Acolhido. Amenizar toda a dor que ela está sentindo naquele momento. Amenizando a dor através... E a pessoa vai depois poder visitar, poder fazer algumas... Isso, então. Até também a gente tem essa questão de jardins internos pensados, né? Nesses espaços onde vão ter os lóculos, vai ter jardim interno, vão ter poltronas bem aconchegantes. Uma iluminação pensada diferenciada, som ambiente, tudo isso... né? Auxiliando aí. Você se envolveu em todo esse projeto? Você está envolvida em tudo? Tudo. A gente pensou desde o projeto arquitetônico, lá no início, idealizando junto com o proprietário, né? Que é a Funerária Bianchi. E desde a parte de interiores. Então, num primeiro momento, até nem era para ser... cemitério vertical, era para ser 2 capelas, uma superior e uma inferior, e aí a gente acabou adaptando, percebendo a necessidade, o projeto acabou sendo adaptado para... Isso também é um olhar que a direção da funerária teve, no sentido de futuro, né? Sim, e uma visão, assim, muito bacana, sabe, deles, porque realmente... é o fim que todos nós vamos ter. Uma hora ou outra é inevitável. A morte é inevitável. E, claro, como a gente estava falando, eu, na minha visão espírita, já tenho um entendimento diferente da morte, né? A gente entende aquilo como
processo que é dolorido, que é difícil, mas que hora ou outra vai acontecer. E a Sim. gente precisa pensar nisso. E às vezes, não digo pensar friamente, mas pensar de uma forma realista, Claro. né? E nesse sentido, eles vêm com a proposta. Porque ninguém quer pensar. Por que ninguém quer pensar, Jota? Isso. As pessoas não querem pensar na perda. As pessoas não querem pensar que de algum jeito, de alguma forma, nós não vamos estar mais aqui. Eu acho até que a pessoa evita de pensar que o outro, aquele que ela ama, uma hora ou outra ele não vai estar mais. Então, Porque dói, né? dói muito. Dói. É uma dor que é incalculável. Não existe dor maior do que essa. Nós sabemos disso. Só que o brasileiro não está acostumado a fazer esse tipo de reflexão. Não. São duas coisas que eu tenho falado bastante aqui no nosso programa, que é, primeiro, o brasileiro não sabe envelhecer. Ele não se prepara para a velhice. O brasileiro só se prepara para o agora. Não tem essa visão de futuro. E a segunda, o brasileiro não gosta de falar sobre a morte. Como se não falando Você evitá-la. fosse evitá-la. E aí, no teu caso, o teu entendimento ele acaba sendo um pouco diferenciado. Sim, porque é uma forma diferente de lidar com o fim da vida. Sim. Então, que para mim não é o fim da vida, é o início de uma próxima, mas é a minha crença, é o meu entendimento. E nesse sentido também Você acredita que para você, tendo esse entendimento, ficou um pouco mais fácil de com lidar com isso? certeza, é reconfortante pensar dessa forma, porque eu percebo que para muitas pessoas é angustiante. Você pensar que é um fim, ou que você tá fadado a um lugar muito bom, ou que você tá fadado eternamente para um lugar muito ruim. Sim. Então, ao mesmo tempo que pode ser, porque a gente sabe que a gente é imperfeito. Eu tenho plena certeza que eu tô longe da perfeição. A gente briga com a consciência. Eu acho que a tempo inteiro. perfeição não existe, na verdade, né? Não para nós ainda, não na existe. condição de elevação que a gente ainda tá, né? É. Então a gente falta muito para isso ainda. E eu tenho essa plena certeza que eu não sou perfeita, então eu já estaria condenada, né, ao Claro, purgatório, vamos dizer assim. É. Quem está condenado ao céu, à vida eterna? Quem está ao lado de Jesus, vamos dizer assim, na elevação de um espírito não se tem uma certeza de nada, né? Não se tem. Então, eu tenho certeza que eu estaria condenada ao ruim, mas aí eu não me contentava com essa visão. Eu não queria. Não. Isso aconteceu há quanto tempo? Que você resolveu mudar de olhar? Tem uns 8 anos já. Que foi um momento difícil que eu comentei contigo, que passei ao lado do meu marido, um momento de doença, né? Porque a gente percebe essas coisas quando a gente tá no amor ou quando a gente tá na dor. Sem dúvida. Na dor. Muitas vezes, claro, algumas pessoas chegam a se abrir, a ter um olhar diferente, assim, para essa questão da morte ou da vida após a morte em momentos de amor. Mas são raros. A grande maioria percebe isso na dor. E eu fui na dor. E foi me questionando. Eu nunca vou me esquecer. Um dia que meu marido estava na sala de cirurgia, eu acho que pela 6ª ou 7ª vez, eu já tinha perdido a conta de quantas vezes foram. E ninguém entendia o porquê. Ele tinha uma dor aguda, como se ele levasse facadas na face. E aí ninguém conseguia entender o que era que ele tinha. Sempre na face. Na face, no rosto. Aqui, nessa região, no rosto. Ele já tinha entendido que era por causa de um dente. Ele tinha feito a extração e ele achava que num primeiro momento era sei lá, uma cárie. Aí depois fez um canal, daí o canal não deu muito certo. E aí começou ali o processo. A nossa caminhada em busca de tentar encontrar. Porque aí a dentista que estava tratando no momento já tinha desistido dele. Encaminhou para um neuro. O neuro já tinha feito 3 cirurgias. E aí a gota d'água foi na 3ª cirurgia que o neuro já tinha feito também, que
saiu da sala de cirurgia, passou anestesia, a dor voltou inteira. E ele já tinha aberto a boca, eu acho que pela 3ª vez. Puxa vida. E aí fomos para um outro especialista. E também não deu certo. Depois de 2 cirurgias também não deu certo. Até que num terceiro especialista, depois de mais 2 cirurgias, aí aquela vez eu comecei a questionar Deus. Por quê? Por que que ele tinha que passar por isso? Uhum. Porque na minha visão, meu marido era uma pessoa maravilhosa, que nunca Sim. tinha feito mal pra ninguém. Não merecia Não aquilo. merecia aquilo. Por que que ele tinha que passar por aquilo? E eu comecei a me questionar. E no banco que eu tava sentada lá no hospital, sentou do meu lado uma mulher, um pouquinho mais velha do que eu, que tava esperando a filha dela, de 13 anos, também sair da sala de cirurgia, Isso onde? no Hospital São Vicente, Passo aqui de Fundo. Passo Fundo. E ela sentou do meu lado e ela começou a contar a história dela pra mim. E ela chegou em Deus. E como ela conheceu Deus. E aquela resposta que eu tava esperando, ela me deu naquela conversa. E naquele momento, tipo, 10 minutos atrás eu tinha questionado Deus o porquê. E ela veio, sentou do meu lado e me deu a resposta Olha só. do porquê. E ela era espírita. E você acha, o que você acha que aconteceu naquele momento? Deus me deu a resposta. Ele me deu a resposta. usou aquela mulher como um Sim. instrumento. Com certeza. Eu tenho nitidamente, porque eu pedia para me abrir os olhos e os ouvidos. Porque eu queria ver. E a partir dali, daquele momento, começaram a vir várias respostas. Porque daí eu comecei a questionar mais. Então tá, agora eu tô entendendo as tuas respostas, agora eu vou questionar. E eu questiono. E veio. Aí a gente saiu da sala de cirurgia e eu vim para casa no final de semana. A gente sempre se reúne, tem o hábito de reunir a família no domingo, então é o único momento que a gente consegue, né? Indo dos irmãos, enfim. E na casa da mãe. E a minha irmã, ela vendia Boticário, Avon, Natura, todas essas coisas. Sim. Aí a família inteira compra, né? E aí eu comecei a questionar Deus também. Bom, no almoço, né? Eu quero entender, então. Onde é que eu tenho que buscar resposta para isso? Porque eu nunca tive ninguém na família, né, que tivesse uma orientação. que tivesse uma orientação. Não, a gente vem de família católica, né? Então, é claro, a gente tem a crença enraizada Claro. pela religião católica. Mas nunca tive ninguém dessa religião em específica. E aí, questionando, folhando o livro do Avon, adivinha que livro que veio na minha mão? A bibliografia de Allan Kardec. Uau. E foi o primeiro livro que me inseriu. Tava ali para vender. Para vender. E tu sabe que eu encomendei o livro veio, eu li, assisti o filme depois. Uhum. E a partir dali foi uma abertura, foi um outro olhar para mim a respeito da vida, do que... A mente meio que se abriu. Se abriu. E aí eu comecei a entender. E a partir dali, vários sinais começaram a vir com o convite para ir. Eu fiz Reiki nível 1, fiz Reiki nível 2, fiz 3, fiz Enneagrama, fiz Mastermind. Você começou a testar coisas, conhecer outras... Isso, até que uma amiga me chamou daí para ir pro Centro Espírita. Uhum. E aí lá também eu encontrei, porque daí eu também fui me questionando, né? Aí você mesmo fez os questionamentos. O primeiro dia que eu fui pra lá, eu já fui me questionando. Eu cheguei lá, eu recebi a resposta. Tava na palestra, a resposta que eu queria. E é assim. E eu entendi. Cerca de 8 anos atrás. É. E o teu marido como ficou? Ele ficou bem, graças a Deus, tá? O que era o problema? Nevralgia. A dor do nervo trigêmeo. Já ouviu falar dor do suicida? Já, muito. É uma nervo dor. Trigêmeo. É uma dor que não se explica. Não. E não. Você ela enlouquece a pessoa. Você não consegue explicar. Você não consegue dizer como que é a dor. Porque geralmente nos hospitais. Imagina uma facada. Os hospitais, o médico pergunta muitas vezes, de 1 a 10, qual é o nível da tua dor? Você diz 20, 30, porque é uma dor que não tem explicação. Não cessa. E ele ficou bem. Ficou. Aí ele teve que fazer um tratamento. Na verdade, abençoado, o Dr. Rock Holden. Rock Holden. Passo Fundo. Foi quem descobriu o problema dele. E aí, o Dr. Rock, ele cortou um pedaço do nervo que ele tinha, isolou. Então, hoje, ele não sente mais a face.
Ele ficou sem aquele a tato. sensibilidade. Uhum. Mas não perdeu o movimento, não perdeu nada. Só sem a sensibilidade. Certo. Mas tem a dor. A gente viver sem dor é a melhor coisa. Sem a dor, graças a Deus. Ele não virou espírita. Não? Não, eu sim. Mas cada pessoa no seu tempo. E o que ele diz sobre isso? O que ele fala sobre Não, ele isso? não gosta de falar muito, assim. Não? Ele não... Não, Ele prefere se isentar. Sabe quando a pessoa crê, mas ao mesmo tempo não quer se aprofundar muito? E eu entendo o lado dele também, sabe? Uhum. Porque não acho que tem que se converter, não é nada disso. Tem pessoas que... Claro. Cada um tem a sua Cada liberdade. um tem a sua liberdade e tá tudo certo. Uhum. O fato de você ser bom, de você enxergar o outro, de você não querer o mal, de você tá buscando elevar a tua moral todos os dias, de querer se melhorar, já é um baita ganho. Né? Você não precisa se converter a nada, católico, evangélico, espírita, nada disso. Os dois encontraram uma saída mental, espiritual, mas cada um no seu jeito. No seu modo. Mas que bom saber que você encontrou um caminho, né? Você, o teu marido, enfim. E vocês tiveram filhos também. Sim, temos 2. 2 filhos. Até isso é bem desafiador, assim, voltando à questão do profissional, às vezes que a gente vinha falando, né? Sim. Para mim sempre foi uma questão bem desafiadora, assim, com relação à profissão. Porque no início, eu acho que para vocês, homens, a visão com relação à maternidade é diferente, né? É óbvio, é diferente. E eu sofri muito preconceito com isso lá no início, porque eu tive que fazer uma escolha. Eu trabalho tardes e noites. E abri mão de trabalhar de manhã, de dispor o meu horário da manhã, então, para o trabalho. E o meio que eu trabalho, meio de campo ali, o canteiro de obra, principalmente, é predominantemente masculino. Sim. E as pessoas não entendem o fato de você não trabalhar num turno, e você ter que abrir mão. Apesar de eu trabalhar à noite e me dedicar tanto quanto, as pessoas querem que você fique disponível. Então, eu sofri muito preconceito, assim, na época. Preconceito é a palavra? Sim, porque eu sabia que as pessoas falavam mal. Porque eu não estava disponível. Então, ela não atendeu o telefone. Ela não podia estar aqui na obra. Enfim. Foi um período um pouco difícil. E esse era o meu maior medo antes de ter filhos. Que confesso. Você meio que sabia que isso ia acontecer. Eu sabia porque a profissão eu acho que todas as profissões, né? Mas enfim, a profissão de arquitetura, ela exige muita dedicação. Claro. O nosso trabalho é muito artesanal. Ele é praticamente linha por linha. Então, é demorado, é esmiuçado. Não tem dizer assim, vou fazer um projeto, Jota, e ele vai sair amanhã. Não. É um processo que leva tempo. Às vezes a gente pede o tempo para os clientes e os clientes não entendem que às vezes a gente precisa ter os passos por causa da questão do investimento também que a gente estava falando, para que o investimento seja assertivo. Às vezes você planeja um casamento 1 ano. 1 ano você planeja um casamento. Mas aí você quer que o projeto da casa, que é um investimento 10 vezes maior, às vezes, do que o casamento, saia ali na hora. 1 mês. Né? Então, é um processo demorado. E aí, voltando à questão dos filhos que a gente estava falando, foi um período bem conturbado. Não foram planejados meus filhos, eu sempre pedi a Deus também, né, que se me mandassem seriam muito bem-vindos, mas se dependesse de eu dizer assim, eu vou fazer hoje um filho, eu não sei se eu faria, se eu teria essa coragem. Então... Você preferiu não planejar para não ter essa coisa de vamos ter um filho daqui a 1 ano. O desafio, né? Eu ter que abrir mão do profissional, que sempre foi minha paixão, e sempre me dediquei totalmente, e ter que dividir o meu tempo, e ter que sofrer o preconceito, e ter que... Como é que eu ia fazer para conciliar tudo isso? Porque não é uma rotina fácil. Não é mesmo. Não é uma rotina fácil. Eles têm? Tem 3 e 6. Olha, são pequenininhos. São pequenos ainda. Mas eu já entendi que é um tempo que eu preciso dedicar a eles. Porque nenhum trabalho, por maior realização profissional que me traga, vai trazer o que um filho pode me trazer. Entendeu? Nenhum. Então eu já entendi isso e tá tudo certo. Isso é sensacional, quando você chega na conclusão de que
que é a prioridade pra tua vida. As prioridades e o que eu preciso fazer naquele momento. É. E como é que você vê o futuro deles? Eu vejo eles bem. O que é bem pra você? O que eu imagino pra eles? Pessoas de bem, Jota. Pessoas de bem. Eu imagino meu filho crescendo uma pessoa de moral, uma pessoa boa, que se importe com os outros, que não olhe somente pro próprio umbigo. Para minha filha também, eu imagino isso. Claro, a gente deseja saúde, a gente deseja que eles sejam felizes profissionalmente, mas antes disso, eu enxergo eles pessoas de valor. Eu tenho falado bastante aqui no nosso podcast sobre, em vários momentos, quando a gente chega nesse assunto de filhos, eu sempre digo que o filho, ele, boa parte da vida, ele é o teu espelho. Ele vai fazer aquilo que muitas vezes você faz. Boa parte da vida, sim. Né? Boa parte da vida, porque depois ele vai ter a sua formação, a sua própria família, enfim, a sua vida, né? Mas ele vai acabar sendo um espelho. Então eu acho que quando a gente quer que os nossos filhos sejam cidadãos de bem, a gente tem que começar por nós, né? Certo. Né? Então eu acho que o grande desafio é a gente entender o que é ser um cidadão de bem. Sim. O que é ser uma pessoa que, né, que faz o bem para os outros, que tem empatia. E você acredita que isso vai acontecer com eles? Acredito que sim. Porque assim, a gente enquanto pai e mãe, a gente tem o dever moral, né? Claro. De dar esse suporte para eles. Pelo menos eu entendo aí até os 12 anos, ali antes da adolescência, porque depois da adolescência, voltando à questão espírita de novo, mas aí a gente já entende que o espírito começa a falar um pouquinho mais alto e eles vão buscando os caminhos. A gente consegue guiar até um determinado ponto, mas vai chegar um momento, mais na vida adulta também, claro, 12 anos ainda são crianças, mas mais na vida adulta vai chegar um momento que eles vão fazer as próprias escolhas e eles vão ter que arcar também com as consequências. Essa visão eu tenho muito pra mim também. Que bom. Eu faço escolhas a todo momento e eu vou arcar com as consequências, sejam boas ou sejam más. Você não planta uma semente e deixa ela largada lá no solo pra ela crescer e dar bons frutos. Com certeza não. Você vai largar, você vai cuidar dela. Para que assim ela cresça e floresça. Os filhos são assim. É tão bom quando a gente percebe que o casal, ele ganhou aquela possibilidade, aquela missão, né, de criar outras pessoas, outros seres humanos. Isso é tão lindo, né? E tu sabe que, assim, não necessariamente o fato de você gerar filhos biológicos, mas você poder adotar também. Porque tem tanto casal que, assim, ó, eu vejo, são pessoas maravilhosas e não, às vezes, tentam uma, tentam duas, tentam 3 vezes e não conseguem ter um filho biológico. Cara, adota! São pessoas maravilhosas. Às vezes eu penso, assim, que tem uma capacidade de criar uma pessoa incrível só porque não foi gerada no teu útero. Não faz sentido. Mas daí também tem um... Porque tem pessoas que têm pais ruins. Tem, com certeza. Muito pai ruim. Uma coisa que às vezes me dói, assim, a minha mãe mora próximo a uma casa que acolhe, de acolhimento. E seguido a gente vê aquele grupo de crianças, assim, crianças lindas, perfeitinhas, abandonadas. Sem o pai e sem a mãe. Então, ali com um tutor, que bom que elas têm um tutor, tem pessoas maravilhosas, né? Mas tem o pai e a mãe que que fizeram de algum jeito que acabaram deixando as crianças ali. Então eu também tenho um pouco essa visão, assim, da questão do merecimento de filhos, não ter filhos, eu tenho um pouco diferente também. Não é porque a pessoa não é boa que ela não tem a capacidade de ter filhos. Porque pessoas ruins têm capacidade de ter filhos. É verdade. Também. É verdade. Porém, não quer dizer que elas vão ser boas criadoras de pessoas de seres bem, humanos. Seres humanos de bem. Né? É então adota, e tá tudo certo. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Com certeza. Tem quem precisa também, né? Eu só acho que a burocracia no Brasil para a questão da adoção ela é muito grande, ela é muito cheia de meandros e é complicado. Mas ainda assim eu admiro demais as pessoas que tentam adotar e elas vão até o final.
Eu acho que o processo poderia ser mais facilitado. É. Não é muito a minha área, mas eu acredito que pessoas que estão envolvidas nesse sentido deveriam se mobilizar para estar facilitando o processo, porque é doloroso para o casal que quer adotar e é mais doloroso ainda para a criança que precisa daquele acolhimento naquele momento. Com certeza. Então, por que tão difícil? Porque às vezes um processo tão demorado, 2, 3, 4 anos, a criança às vezes já Sim, já tá criou grandinha, já, né? Às vezes perdeu quase até o vínculo. Mas, enfim, eu acho que é algo para ser discutido. Compete à nossa sociedade atual tentar trabalhar o máximo possível isso para que diminua, né? Amenize. Agora, voltando um pouquinho na tua questão de vida, né? Você considera a tua profissão como uma missão? Sim. Considero como uma missão também. Porque a gente entende que a gente tem a missão de transformar a vida das pessoas no sentido de trazer algo bom para ela. De trazer, voltando à questão do acolhimento, né? Da sensação boa, de você, às vezes, estar na tua casa e se sentir bem naquele espaço. Porque tem espaços que você, por exemplo, assim, você tem uma sala, tá tudo fora do lugar. Como é que você se sente lá? Não me sinto bem. Não se sente bem, se sente, às vezes, um estranho lá fora do ninho, né? E a arquitetura tem esse poder, né? De trazer o aconchego, o acolhimento. Então, queira ou não queira, ela é uma missão também. Claro. Ela traz a sensação boa. Eu acho que a arquitetura é tão importante no sentido de buscar qualidade de vida. Tu sabe que tem estudos comprovados. Até hoje eu gosto de assistir ou escutar o Pretinho Básico. Às vezes estou na correria, lá estou escutando o Pretinho Básico. Daí eu estava escutando alguns dias atrás. Tem um estudo que comprovado que uma pessoa que trabalha ou mora num espaço com boa iluminação, boa ventilação naturais, com vista para o verde, ela tem uma redução em qualidade de vida. Ela tem um aumento, no caso, em qualidade de vida, cerca de 3 a 4 anos em relação a uma que não tem. Que não tem. É mesmo? Que não tem. 3 a 4 anos. 3 a 4 anos, tipo assim, de tão bem que ela causa pro emocional, né? Então ela mexe com o emocional da pessoa também, né? Vamos tirar essa parede aqui. Ai, vamos abrir uma janela. Uma janela e vamos ter que plantar umas árvores. Já tô visualizando aqui, ó. Tipo um jardim de inverno aqui. Ia ficar maravilhoso. Nossa, uma aguinha caindo. Uma fonte. Um barulho aqui, uma fonte. Gostei do teu abajur, a tua parede tá linda aqui com essa parede aqui tá lindo. Essa parede aqui foi o Jonas Basso quem fez. E esse quadro aqui tem a ver com a tua personalidade. Com certeza. Aliás, tem muita gente que faz brincadeiras de que aqui estamos na Toca do Leão. Ah, olha. Mas não é uma brincadeira, eu gosto, eu acho legal. Eu acho que, né, é a Toca do Leão. Isso aqui é um ambiente de trabalho, um ambiente também de muita criatividade. Aqui a gente cria muito e de repente aqui fazer um janelão mesmo, um jardim de inverno, acho que seria bem legal. Ah, ia ficar lindo. Tá bonito o teu fundo aqui também, né? Não vamos desmerecer, assim. Não, com certeza. Mas eu vi que você tem os toques, assim, do aconchego, ó, você tem o tapete de ratão, você tem a mesa de madeira, o abajur ali com a luz quentinha, amarelinha, exatamente. Você sabe que bem aconchegante. Você sabe que eu e a Renê Rodrigues, que é a minha sócia de vida, nós começamos esse projeto aqui do podcast o ano passado. E nós levamos muito tempo pesquisando, buscando referências, porque aqui o grande desafio era a acústica. Né? A acústica, ela precisa estar de acordo, precisa ser um ambiente controlado no que diz respeito a som e a luz. Né? Então nós fizemos aqui tudo do zero. Nós fizemos, inclusive, com as próprias mãos, muitas vezes. Vocês que fizeram. A única coisa aqui foi a parede que a gente pediu para o nosso grande amigo e compadre, o Jonas Basso. E fizemos algumas coisas também com o Rodrigo,
da RR Construções, que fez algumas coisas mais pesadas que eu não tinha braço para fazer. Sim. Aí ele veio também nos ajudar. E como é que vocês sentiram nesse processo aí da reforma do espaço, de ter o espaço de você? Você sabe que o grande... Eu recomendo para todo mundo. Um grande desafio, vamos dizer assim. Eu recomendo para todo mundo que participe de um processo de criação. Um processo. Essa palavra processo, ela tem muita coisa por trás dela. Você estando no processo, todo o resto vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso. E para nós, o processo de construção aqui do espaço e depois da criação do produto podcast, esse processo foi sensacional. Para nós, como pessoas, como profissionais, sabe? E a gente tem, eu te falei isso no início aqui do nosso bate-papo, a gente tem se sentido muito privilegiado de conversar com pessoas como você. Pessoas que vêm nos trazer a sua história de vida, que vêm nos trazer as suas, muitas vezes, as coisas que já passou, né? E isso para nós é inspirador. Então essa é a nossa ideia aqui. É sempre inspirar alguém. Talvez alguém esteja nesse momento nos acompanhando, esperando um insight, esperando uma ideia. Aí você, como arquiteto, você diz, esse material é aconchego. Aí a pessoa lá do outro lado diz, é mesmo, eu vou pegar essa mesa aqui e vou fazer lá no meu cantinho. E assim por diante. Então, essa inspiração que eu me refiro, de fazer com que os outros cresçam também. Fazer algo pelos outros. E sabe que eu ia te ouvindo falar em processo, o processo é uma coisa que ele norteia muito também o nosso trabalho no dia a dia. Eu imagino. Porque até um tempo atrás a gente não tinha ele tão bem definido. Hoje a gente já compreende início, meio e fim. E às vezes o que era um empecilho lá no início, hoje em dia já faz parte do processo. Então a gente tendo as etapas muito bem definidas, a gente consegue deixar tudo muito claro para o cliente também. E ter essa visão clara das coisas e poder passar isso para as pessoas faz com que o processo seja leve, com que o processo seja gostoso, prazeroso. Então, você está passando por um período de obra, que normalmente é um período estressante, desgastante, porque você está vendo toda a tua economia ir lá pelo ralo. Porque muitas vezes não é que ela vai para o ralo, você está investindo. Mas muitas vezes, boa parte do teu orçamento subiu, cobriu, você só tá enxergando tijolo e laje, e o orçamento já comeu metade e você ainda não viu nada. E aí começa a obra se encaminhar pro final, e aí você começa a ficar preocupado. Calma, tá tudo no cronograma, tá tudo planejado. Vamos se cercar de bons profissionais, vamos se cercar de boas equipes. Ter um gerenciamento de obra extremamente fundamental na hora que você vai contratar um projeto. Como é que é o gerenciamento de obra? O que ele envolve? Como é que é o dia a dia disso? Na verdade, a gente não gerencia a obra. A gente tem um parceiro, que hoje a gente se cerca de bons parceiros. Isso é ótimo. Um engenheiro estrutural, um engenheiro eletricista, o gerenciador das obras. Então, a gente se cerca de bons profissionais que vão estar auxiliando nesse processo. E, então, o gerenciamento é uma etapa que envolve a construção, necessariamente dita. Compra de materiais, contato com fornecedores, orçamento. Então, a gente fornece todo o projeto e já dá uma estimativa de valor de investimento, que a gente já viu tudo isso com o cliente antes. Consegue fazer essa... E aí a gente faz esse meio campo entre o cliente e o gerenciador da obra. Então, a gente está sempre com um olhar atento, organizando essas questões, assim como eu vou estar fazendo meio de campo com o engenheiro estrutural, que eu tenho uma pessoa que é maravilhosa, eu digo assim, nosso trabalho é construção de parcerias o tempo inteiro. Com certeza. O tempo inteiro. E assim, não só com o engenheiro e com o gerenciador da obra, mas com aquele pessoal que está lá o pé na obra mesmo também. Tenho parceiros assim há mais de 15, 16 anos. O meu parceiro mais antigo desde a época que eu estava na faculdade ainda, que eu comecei a fazer os projetos ali, antes de sair da faculdade. Então,
tenho parceiros assim desde aquela época, são pessoas da minha extrema confiança e que eu sei que eles são abertos a ouvir, às vezes, aquela dor que o cliente tem, que também é a minha dor. E eles vão fazer o possível para que aquilo dê certo, para que aquilo aconteça, e é sempre pensando em minimizar esses transtornos, os gastos, porque fazer de novo, às vezes por causa de um projeto mal feito, por causa de uma execução mal feita, isso é a frustração das pessoas que estão querendo construir. É o calcanhar de Aquiles, na verdade. Então, quando tu tem um processo bem definidinho, com uma equipe qualificada, com um gerenciador de obra, muitas vezes você até economiza na obra. Claro. Né? Com certeza. Fora a dor de cabeça e todo o estresse que você não precisa vivenciar. Porque hoje em dia, assim, entendo muito que também você tá com um profissional, às vezes, ali do teu lado, podendo te guiar e te dando o norte, ao invés de chamar o tio, o pintor que fez a tua casa para te dar opinião, o pedreiro, né, que vai, daqui a pouco vai te dar todo, né, um norte ali todo errado. Você tendo um profissional do teu lado, ele vai te garantir que no final você tenha um resultado satisfatório de acordo com aquilo que você imaginava que ia sair lá no final. Agora, você precisa também aprender a lidar com pessoas ansiosas, né? Pessoas que têm muita ansiedade de ver a coisa acontecendo. Sim, a maioria das pessoas já entende que não é algo que sai do dia para a noite. Eu não sei se claro, tem clientes e clientes, mas como eu já tenho essa visão muito clara e eu já deixo isso muito claro também desde o início, para mim é algo que ainda é tranquilo de estar aí gerenciando. Então, eu acho que é isso, é a gente ter sempre uma visão muito clara e passar isso. Ser aberto, né? Ser aberto. Transparente. Transparente. Não seja aquele profissional que, às vezes, vai fechar o olho. Não ser aquele profissional que, às vezes, vai acatar com o que o cliente está querendo por receio de deixar ele descontente. Porque eu entendo que, enquanto profissional, ele quer ouvir a minha opinião. Claro. Porque se ele não quisesse saber a minha opinião, ele ia chamar o tio, o primo, o vô lá, o pintor, ele ia chamar qualquer um desses. Sim. Ele não ia chamar o profissional. Então ele quer ouvir minha opinião sincera e eu tenho que fazer isso por ele. Né? É meu papel fazer isso. Sem dúvida. Então, assim, ele não querer ouvir é outra situação, porque tem clientes que não querem ouvir também. Às vezes, eu faço muito isso, né? E a minha dor lá, voltando na minha dor de novo, que é quando a gente mexe no orçamento, porque às vezes você chega com uma expectativa para mim lá em cima. Teu sonho. Tua expectativa tá aqui em cima. E aí você se reuniu comigo. E aí a gente começando a conversar, eu entendendo tua expectativa e a realidade financeira. É outra. Você tava aqui. Isso pra mim é muito frustrante. Eu imagino. É muito frustrante. Eu ter que dar essa realidade pro cliente. Mas também já entendi que se eu não der pra ele essa realidade naquele momento, ele vai ter essa realidade lá no final. Com certeza. Uma hora a realidade vai chegar. Sim. Só que daí, se chegar lá no final, eu vou ser a profissional ruim. A culpa de tudo ter dado errado vai ser minha. Claro. Entendeu? Então, hora ou outra, a realidade bate na porta. É melhor a gente ter agora e ter a opção de fazer escolhas, porque aí você faz essas escolhas e tá tudo certo. Eu acho que o próprio cliente ele também tem que ser transparente a ponto de dizer assim, olha, meu orçamento é esse. Eu só tenho isso, eu não tenho mais condições de ampliar isso. Isso. E aí, a partir desse orçamento, você pode... E aí eu vou dizer pra ele assim, bom, então não vamos fazer a casa, vamos fazer só o salão de festas. E já é ótimo. Tudo bem, mas é compreender a realidade financeira e não ter medo de tocar no assunto financeiro. Com certeza. Financeiro. E o cliente não ter o receio de falar pra gente, de chegar pra gente e dizer também assim, porque eu entendo isso. Eu vou falar pra arquiteta que eu quero gastar 1 milhão. Nossa, ela vai me cobrar um absurdo, né? Mas aí também, se ele não me falar a verdade, eu vou estar projetando algo que é totalmente fora da expectativa dele. E é uma espécie de... Espécie não, mas eu acho que é totalmente perda de tempo.
Porque você vai botar o teu tempo ali, o tempo do teu cliente, e vocês não vão chegar naquilo que o cliente estava pensando e que é aquilo que você deveria fazer. Né? É o que torna o processo desgastante Uhum, para os dois claro. e frustrante, mais ainda para ele. A frustração A frustração é algo que ninguém quer, né? é péssimo. Então é melhor eu frustrar ele ali no início e dar real, né? E a gente tem que fazer escolhas, porque eu entendo assim também. O projeto ele não precisa ser iniciado e finalizado. Ele pode ser feito por etapas. E qual é o problema? Vamos eleger prioridades, Claro. então? O meu orçamento não deu para fazer tudo num primeiro momento? Cara, eu tenho a minha casa. Minha casa é o meu melhor exemplo. Minha casa, cobri, pintei, fiz gesso, iluminação e fiz a cozinha, a área de serviço e os banheiros. Até hoje eu não tenho a sala e o quarto. Mentira, a sala eu tenho a metade, que a lareira eu coloquei. Ah, a lareira conseguiu. A lareira, as pedras eu coloquei. Mas a suíte eu ainda não tenho. Então, assim, tudo bem. Eu entendi a minha realidade financeira naquele momento, entendi o que era a prioridade para mim naquele momento e eu fiz uma escolha. E o mais legal da vida é quando a gente vai conquistando. Vai conquistando. Isso é muito bom. Então, por exemplo, você fez ali, como você diz, eu fiz só o salão de festas porque era a minha prioridade naquele momento. Mas agora eu preciso de quartos, eu preciso de banheiro bom, eu preciso de uma sala boa. E aí vai conquistando aqueles São espaços. Pequenas conquistas que a gente vai tendo, pequenas alegrias. E aquilo vai renovando a gente também, né? Vai nos motivando, né? Vai nos motivando a continuar. Mas que legal, que bom. Eu acho que eu vou fazer aqui uma pergunta meio... Eu não gosto da palavra, mas meio idiota, tá? Mas eu vou fazer. Né? A obra, ela precisa começar primeiro pelo teu trabalho, pela arquitetura? Ou ela tem que começar de outra forma? O ideal, né, em todas as situações, é quando você vai começar, principalmente uma obra grande, né, que envolve projeto arquitetônico, porque são várias etapas também com relação à aprovação de projeto, com relação aos órgãos competentes, né? Certo. Então, o ideal é que se comece com o auxílio de um profissional, mesmo que seja, às vezes, para a escolha de um terreno, que é a parte mais simples, e às vezes você pensa que não precisa de ninguém para te ajudar. Isso também é possível. Chama um profissional para ajudar a avaliar você... se aquele terreno é o ideal, se às vezes é uma esquina que vai atender a tua necessidade, se a posição solar é boa, se tem probabilidade de ter obra grande em volta naquele período, naquele perímetro nos próximos anos, se é uma região que é valorizada, que tem probabilidade às vezes de elevar o preço da tua construção futuramente, ou se não, se ela pode vir a se tornar desvalorizada e você perder financeiro, né? Sim. Investimento. Então, o declive de terreno, que é uma coisa assim, que é um desafio, que às vezes se você vai construir num terreno que é um declive para os fundos, você tem que trabalhar drenagem, você tem que trabalhar muros, e você tem um gasto enorme que às vezes vai ficar enterrado. Do que se você for trabalhar um terreno que é frontal, com uma clive. Aqueles terrenos, então, assim, que você faz uma parte de baixo... Com porão, acesso por porão, sempre mais complicado. Ou aquilo que foi sempre o meu sonho, de fazer um estúdio embaixo da casa e a casa em cima. Enterrado é sempre um problema. E se a rua estiver aqui, né? Vamos dizer assim, a rua está aqui e o teu terreno para trás, a questão de drenagem e muros e contenção de terra é probabilidade para gasto maior. Nossa. Porque você vai ter que impermeabilizar tudo se ele for enterrado. Sim, sim. Umidade, mofo. A nossa região não é boa para isso. Não. É muito úmido aqui. Rio Grande do Sul, o norte do Rio Grande do Sul, não é uma região propícia. Então, se a gente tiver quanto mais ventilado, mais terreno retinho, né? Ou com caída frontal, assim, que a água vá para fora, que não fica acumulada nos fundos, para você não ter que trabalhar tanto dreno. Então, isso também é interessante a ponto de... quando você vai pensar em uma construção, chamar uma profissional como a Carla Fontana, para que, no mínimo, ela te oriente, para que ela faça com que você chegue no sucesso da sua obra o mais rápido possível e gastando o menos possível. O menos possível ou da forma mais adequada, mais eficiente. Às vezes um apartamento que você está fazendo investimento, seja para morar, uma pergunta que também eu faço assim, é para investimento esse bem que você está adquirindo? Vamos imaginar um apartamento. É para um investimento ou é para você morar? Certo.
E aí você começa a eleger prioridades também na hora das escolhas dos materiais. E outra coisa, às vezes o terreno A tem 150 metros quadrados e o B também tem 150, porém tem um corredor gigantesco que ele só ali no corredor tem 6 metros quadrados de corredor, enquanto que o outro tem 2 metros quadrados de corredor. Tem um investimento em circulação de 6 metros quadrados. A gente sabe que uma construtora hoje ela vai te cobrar entre 7 e 8 mil o metro quadrado construído. Então ali de cara, se você pega um corredor maior, já te dá um custo de saída que às vezes você poderia estar mobiliando um quarto. Exato. Né? Então são detalhes assim que o profissional pode te auxiliar. E às vezes parece bobo, totalmente desnecessário, mas não é. Não é, é bem interessante, assim, é amplo, é muito amplo, né? Não, mas é só o fato da gente saber que é possível chamar um profissional para nos auxiliar também, já no início mesmo, no início da ideia. Né? No início da ideia. Já é um alento. Você já vai fazendo investimento assertivo. Você vai estar planejando fazer uma mudança de local do teu escritório? Sim, se tudo der certo, porque obra às vezes, né? Tem que contar com o imprevisto. Percebi essa necessidade também, porque hoje a gente está trabalhando num escritório reduzidinho, então o espaço para receber já não é o adequado, está apertadinho. A gente trabalha em 3 pessoas, tem o João, que é arquiteto, que é meu parceiro também, tem a Maria e tem as outras equipes que muitas vezes a gente precisa se reunir, que não estão ali dentro do escritório, mas que são nossos parceiros e dão todo esse apoio externo. Então, a gente precisa se reunir, às vezes não tem o espaço. E aí agora a gente vai para um espaço maior, mais amplo, um espaço térreo com vista, que era tudo que eu queria. Já dá pra gente dar esse spoiler onde é que vai ser? Claro! Então, a gente tava falando do Memorial Luz até pouquinho, né? Cemitério Municipal, Memorial Luz logo na frente do cemitério municipal, e o nosso escritório novo vai ser ao lado do Memorial Luz ali. Então vai ter o empreendimento nosso bem na esquina. Isso foi coincidência? Foi coincidência. Aquelas coincidências que a gente tava falando. Sim, aquelas. Porque na verdade, olha só, eu tinha comprado uma sala comercial já. Aqui no Fratelli. Um grande parceiro também, nosso, Bianchini. E aí eu comprei, mas ela ficaria pronta para 2026 somente. E aí, eu tenho meu vizinho, o Moa, e ele é ótimo, né? A gente conversa assim, às vezes, sempre na corrida. Mas um dia desses, nós conversando ali na corridinha, ele me disse: Carla, me vende a tua sala. Opa. Olhei pra ele e disse: vendo. Claro que eu vendo. Mas é que eu não vendo? Não, né? Não sou boba. Aí, vendo. Quanto é que tu quer? Ah, não sei, tenho que ver, Moa, porque aí eu tenho que depender de ir ver uma outra sala ainda, né? Claro. Tem que achar um outro espaço, como é que nós vamos fazer? Vamos pensar na logística. Tá, ok. Me deu uns diazinhos aí. Organizei os valores, fiz a proposta pra ele. Ok, aceitou a proposta. E eu disse: então tá, agora eu vou atrás de achar um outro espaço pra mim. Tu me dá o tempo de eu me organizar nesse outro espaço, eu vou fazer o possível, fazer o mais rápido possível, né? Mas você me dá o tempo? Dou. Então tá. E comecei a ir procurar. Mas aí logo surgiu a outra, esse espaço ali no lado do memorial. Da Eliseu Rec, ali bem na frente do Ayrton Imóveis ali vai ser. E ali é um local que você vai ter uma vista. Sim, eu tenho uma vista linda ali. Você vai enxergar a igreja, que é vai ter a cidade. Tem a cidade, eu enxergo o pôr do sol ali. Que eu sempre quis um lugar assim. Quanto tempo fazia que você estava na outra sala? Desde que eu me formei. Eu trabalhei 2 anos na prefeitura. E aí, logo em seguida, eu já abri o escritório. Então, tem uns 15 anos que eu tô lá. Me atendeu muito bem, não tenho reclamações dele. Espaço maravilhoso. Mas hoje já tô querendo ir para um espaço maior. E claro, também pensando em aumentar a equipe, né? Sim. E ter espaço mais adequado para estar recebendo os clientes, para estar recebendo os parceiros. A gente vai ter um mostruário bem amplo, assim. Então, tenho vários parceiros que estão do meu lado também. E graças a eles, olha, eu digo assim, ó, que a gente sozinha não vai a lugar nenhum. Né? É verdade. E ao longo desses 17 anos eu adquiri uns muito bons parceiros, assim, que eu confio no trabalho e recomendo.
Então, eles vão estar comigo e lá naquele novo espaço, então a gente vai ter muita amostra, muito material bacana, assim, para estar mostrando tudo de forma antecipada, pra gente estar escolhendo tudo de uma forma rápida, prática, tá agilizando o processo, Claro. tá deixando tudo pro cliente o quanto mais Uhum. claro Uhum. possível, Para que né? ele entenda. Porque é difícil visualizar o projeto, né? Então a gente trabalha muito com imagens 3D. Trabalha muito com essa questão dos materiais. Então você tá vendo, às vezes, o projeto lá passando na TV, as imagens, os vídeos, e eu tô aqui mostrando todos os materiais para você. Então já te dá uma base muito grande e uma certeza de que vai ficar bom, que é realmente aquilo que você gostaria, que vai te atender na necessidade específica, né? Sensacional. Preciso te fazer uma pergunta que é bem complexa, tá? Você gosta de chocolate? Gosto. Gosta? Claro que eu Pois gosto. é, a Carla nos trouxe uma caixa de chocolates. Vou pedir que a nossa diretora pegue a caixa para a gente degustar pelo menos um, porque eu tô já faz umas 4h30 aqui, só esperando o momento certo para que a gente possa 4h30 já. E os truques de edição nos fazem agora estar aqui em mãos dessa caixinha de chocolates aqui, que a Carla teve a simpatia de nos trazer aqui, e para que a gente possa degustar juntos, porque a gente até falava nos bastidores aqui que a correria do dia a dia muitas vezes é tão grande que um chocolate, um mínimo bombom às vezes já é uma alegria. Ai, né? verdade. Já é uma... Você é chocolatra? Moderada. Então experimenta aqui um Ai, que ó, eu a acabei de formiga, ganhar. ó. Moderada, mas eu já tive que atacar um antes de sair de casa. Que bom isso, que bom. Você gosta de chocolate branco ou preto? Chocolate eu gosto de qualquer. Qualquer chocolate. Branco ou preto eu gosto. Eu prefiro o preto porque o preto é a essência do cacau, né? Mas chocolate é espetacular para qualquer momento. Daqui a pouquinho a gente vai oferecer também para a Renê Rodrigues, que está ali só nos sinalizando, e às vezes eu acho interessante que ela fica olhando para a tela e eu sei que ela está rindo da gente, muitas vezes. Ela tá assim, sabe, se sacudindo e rindo, assim, porque ela tá vendo que ele tá comendo todo o chocolate aqui, bem parceiro, e ela lá, chupando o dedo. Ela só ali olhando a imagem. Agora, Carla, a gente sempre faz aqui algumas perguntas para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do nosso convidado, da nossa convidada. E eu quero te fazer uma em específico. Se você tivesse a oportunidade de se encontrar com a Carla lá do passado, aquela criança ou aquela pré-adolescente que ainda não tinha muita noção do que iria fazer na vida, aquela pré-adolescente que talvez não estivesse nem pensando como seria, porque estava ali com uma proteção da família, com uma proteção dos seus. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com esta menina, o que você diria para ela? A primeira coisa que você diria para ela? Confia em Deus. Faz o teu melhor. Segue a tua intuição. Continua sendo essa pessoa pura, de bem. E não te importa tanto com a opinião dos outros, com o que os outros vão pensar de você. Segue o teu caminho e faz o teu melhor. A opinião dos outros, em algum momento da tua vida, ela te fez a diferença? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre fui uma pessoa muito tímida. Não parece, aqui hoje não parece. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, muitas vezes, até quando um professor fazia uma chamada na sala para tirar uma dúvida, às vezes eu ficava lá. Quietinha, assim, eu tinha até medo de perguntar, sabe? E quanta oportunidade perdida eu vejo hoje de agregar conhecimento, porque às vezes estava lá, timidazinha, né? Então, eu tinha essa sede de conhecimento, mas muitas vezes, mas a timidez me impedia. Ela te atrapalhou, então? Me atrapalhou, sim, até um determinado ponto. Eu acho que até a época aí da faculdade, ela me atrapalhou. E não só na faculdade, na questão afetiva também, sim, porque eu sempre fui muito retraída. Tanto que eu comecei a sair de casa, eu acho que aí com 16 para 17 anos.
Foi mais tarde, né? Uhum. Então, gerava uma certa angústia. E hoje eu percebo que, claro que naquele momento, eu acho que foi bom. Porque daqui a pouco, se eu tivesse sido mais desinibida, se eu tivesse sido um adolescente, assim, uma criança, às vezes, muito, muito aberta, talvez eu não seria a pessoa que eu me tornei hoje. Claro. Então, o caminho que a gente trilha faz de nós aquilo que somos hoje. Com certeza. Tudo que a gente viveu nos trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui. E eu sou reflexo disso. Uhum. Então, segue o teu caminho que vai dar bom. Lá na frente vai dar bom. Em algum momento vai dar legal. Vai. Como é que foi o encontro com o teu marido? Quando eu enxerguei ele, né? A primeira vez. Você viu ele primeiro? Eu vi ele primeiro. Tava na rua, a gente dizia da banda. A gente ia da banda no ia final da de semana. banda, é verdade. Ia dar uma banda. Com o carro da mãe. Uhum. Né? E ele com o carro do irmão, né? Mas eu, no caso, ele tava saindo do trabalho. Depois eu fiquei sabendo. Aí eu tava com uma amiga e ele saindo do trabalho, mas coincidentemente eu passei por ele de carro e eu também. Eu só fiz assim. Márcia, era minha amiga. Márcia, eu vi o homem da minha vida. Você falou isso assim? Sim. Uau. Falei. Olha, nunca falei isso pra ninguém. Que nem eu te falei, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada. Eu nunca falei isso de ninguém. Tanto que comecei a sair tarde e tive poucas experiências e, enfim. Mas isso, de certa forma, te ajudou, porque daí você, naquele momento, você já sabia o que você queria. Naquele momento já eu sabia. Maturidade. Eu sabia o que eu queria. Eu queria ele. E aí você viu e disse, esse é o homem da minha vida. Eu vi e disse, esse é o homem da minha vida. Mas e aí, deste momento em que você viu ele, até vocês realmente ficarem juntos, demorou quanto tempo? Não demorou muito, foram dias, assim. Dias? Foi. Porque você daí... daí eu descobri daí onde é que ele trabalhava, e eu fui lá, tinha uma festa também aqui na cidade, que sempre, o pessoal da mais antiga vai lembrar também, tinha as festas no Parque de Rodeios, e daí tinha aquele final de semana, tinha festa, e eles estavam vendendo os ingressos no Flick, lá no Flick Lanches, olha aí. que era do falecido Jairo Testa. E aí eu fui lá e comprei o ingresso, mas ele não me enxergou, ainda assim, porque ele tava naquela correria. Você foi pra comprar o ingresso com ele? Com ele. Mas ele não me enxergou. Ele me enxergou, vendeu, mas ele não me viu, entendeu? Não me viu. Como que ele não te viu? Meu marido é assim. Hoje eu já entendo. É a personalidade dele, é assim. Ele é focado, ele tá no trabalho. Tá fazendo uma coisa, ele tava ali fazendo. Ele tá ali. O meu marido é muito focado. Então, quando ele tava ali no trabalho dele, tava fazendo aquilo, né? Nem me viu. Sei lá. Não me arrumei direito, eu acho. Foi isso. Daí, depois, numa outra oportunidade, daí eu vi ele numa festa de Réveillon. A gente se conheceu mesmo nessa festa de Réveillon, na virada do ano. Na virada do ano. 2005. Daí, de 2004 para 5. De 4 para 5. 4 para 5. Uhum. E aí eu tava na faculdade ainda, ele também muito novo. E nessa festa daí, sim, daí eu parei e fiquei olhando pra ele. Ficou. Olhei pra ele assim. Aí ele tava com outra. Mas tudo bem, ela tava de costas, então ela não me viu e ele me viu, era o que eu queria. Queria ser notada por ele. Queria ser notada por ele. Aí nessa noite, eu fui embora, não deu nada. Na noite seguinte, tinha outra festa, aí no Água Azul. Aqui também. E aí nessa festa, aí ele descobriu quem eu era. Aí ele me viu, aí ele descobriu quem eu era. O João, que era muito amigo dele, saía com uma amiga minha. E aí, ele foi pedir pro João, porque ele viu a gente ali meio junto, ele foi pedir pro João quem era, tal. Daí ele descobriu. E aí ele fez a mesma tática comigo. Daí eu tava com as minhas amigas naquela noite ali, ele se parou no outro lado da parede ali. Ele fez questão de aparecer pra você. Sim, e se postou pra mim. E ficou. Daí a noite inteira. Mas daí me deu medo. É? Porque daí você viu que eu tô... Porque aí eu não ia poder correr, né? Sim. Mas aí, no final da festa, a festa já quase acabando, e ele lá ainda lá. Não tinha vindo. Ele era muito tímido. Ele era assim, tipo eu, sabe? Você era tímida. E ele era pior ainda, eu acho. É? Os dois. Ele era
bem fechado. É. E aí, quando a gente estava indo embora, eu já tinha pensado assim, tipo, olhando, não veio, o que ele quer? Quer que eu vá lá? Eu não vou ir, né? Difícil eu, né? Também, Enfim, aí fomos embora saindo. Aí ele veio atrás. Daí ele pediu para amigo dele me apresentar. E aí que a gente ficou junto naquela noite. Foi Que legal. dia 1º do ano. Você estava indo para onde quando você passou por ele de carro? Além da banda, assim, de dar uma banda. Você só estava passeando. Não, tu sabe o que a gente fazia nos finais de semana? Eu não tinha carro. Eu tinha que arrumar um jeito de arrumar um dinheirinho, ou pelo menos arrumar o carro para eu poder sair e dar uma volta, fazer alguma coisa. Porque né? Então eu lavava o carro todos os finais de semana. Você lavava? Eu lavava. Sim, não faz muito tempo que eu parei com esse hábito, né? Eu tenho esse carinho por carro. Tem que ter, né? Por moto, também gosto. E aí eu lavava e aí a mãe deixava a gente sair. Eu sempre tive desde... Você dava um trato no carro para depois poder usar. Depois poder usar. Fazia assim. Sempre foi trocas em casa, sempre teve essas trocas. Tanto que eu sempre aprendi a dar valor pro meu dinheiro. Olha. Desde cedo. Então eu tinha que ajudar nas tarefas. Vocês eram quantos filhos? Nós éramos em 4. Somos em 4 ainda, né? 4 filhos? 4 filhos. 3 meninas e um guri. Menino? Um menino. Olha aí. Como é que era essa relação de vocês? Cara, eu sou a irmã do meio, né? A irmã então do meio a treva. É a mais traquina dos irmãos. Eu acho que o irmão do meio é o mais traquina. Cara, eu apanhava de todo mundo. É? Apanhava das irmãs mais velhas, porque as irmãs mais velhas não me queriam, porque eu era muito pequena. Então eu era chata, né? A diferença de idade? 4 em 4, basicamente. Daí eu e o irmão mais novo, que somente deu 1 ano e meio ali, por aí. Então o irmão mais novo, eu apanhava porque ele era mais novo. Então era, né, o defendido pela mãe, sempre. Sempre. Né? Quem tem irmão mais novo, acho que vai se identificar. Com certeza. E aí as irmãs mais velhas, então, elas davam um jeito de me escantear, que não me queria. Mas isso, de certa forma, acabou te fortalecendo. Também, certamente. Olha aí, ó. Você foi à luta. Fui à luta. Eu tinha que dar um jeito, né, de me preservar. Também, assim, o fato da gente ter perdido o pai muito cedo, né? Então, quando o pai faleceu, o meu irmão mais novo tinha 3, eu tinha 5, a outra tinha 9 e a outra tinha 12. Super nova. A mãe tinha 39, nova também na época. Então a mãe ali, naquela época, foi a fortaleza, né? E eu trago muito reflexo disso também na minha personalidade em função dessa época. Claro. Porque queira ou não queira, nessa época que perdi o pai, inconscientemente, porque uma criança nunca quer abraçar essa responsabilidade, mas inconscientemente eu abracei a responsabilidade do pai. Então eu também não podia dar trabalho pra mãe. Só o fato de não dar trabalho. Não dar trabalho pra já mãe. Era o fato de eu ser sempre uma pessoa assim muito certinha, estudar, né? Eu ia dizer até, você disse que era bastante tímida, né? Bastante introspectiva. Eu acho que um dos grandes dons de uma pessoa introspectiva e tímida é justamente buscar estudar, buscar se aprimorar, buscar ser mais, né, uma pessoa melhor e tal, porque como ela tem essa introspecção, ela acaba botando a sua energia para outras coisas. Sim. E no teu caso, além de ter perdido o pai, você era tímida e queria... A gente se criou no interior. Jota. Eu vim morar na cidade com 9 para 10 anos de idade. Você basicamente a tua infância no interior. No interior, eu amo. Até hoje eu amo. Sim. Tanto que eu moro num lugar que é retirado, que eu quase não tenho vizinho. Isso é bom. Porque eu fui criada num lugar assim, até hoje eu gosto de botar o pé na grama, o pé na terra, sabe? De ter esse contato. É bom, né? Porque fui criada nesse lugar. Mas, em função de ser também um espaço, um lugar mais retirado, que era interiorzão, né? A gente não tinha tanto contato com as pessoas e era diferente também, né? Hoje em dia, a gente vai visitar alguém, a criança tá ali no meio. Claro. Na nossa época, não. Né? Não era assim. Então, tudo isso contribuiu para formar a personalidade, né? Claro, com certeza. E é uma baita personalidade, viu? Nesse pouco tempo que a gente teve conversando aqui, eu e você, dá para perceber que você realmente sabe o que quer. E cresceu, né,
na luta ali, no dia a dia, enfim, se tornando uma profissional nesse gabarito, e a gente percebe que você ainda vai fazer muita coisa pela nossa região, tenho certeza disso. Amém, que assim seja. E só esse projeto que você está envolvida em relação ao Memorial Luz, já dá para perceber que a escolha foi acertadíssima. Para você, a gente está louco para já conhecer esse projeto, para olhar, para ver, né, porque realmente é um assunto muito legal, muito importante. A própria funerária, a iniciativa que teve de colocar isso em prática, é um avanço, é um super avanço. E eu quero saber, as pessoas que estão nos acompanhando agora, como é que podem te encontrar? Nas redes sociais, como é que faz para encontrar, ou você agora está meio talvez retirada para se dedicar a esse projeto especificamente? Imagina, as redes sociais eu acho que são fundamentais hoje em dia, né? A gente tem que estar atento. Ótimo, né? É um canal maravilhoso e é gratuito. É. E a gente tem que estar com um olhar focado para isso. É algo que todos os dias a gente está melhorando, está aprimorando. Eu tenho consciência de que é algo que eu preciso investir mais. Mas tem lá o Instagram, gente, quem quiser me encontrar no Instagram, digita lá carlafontana.arquitetura. Esse é o do escritório, tem o carlafontana.arquiteta, que é o pessoal também, mas esse a gente já nem mexe mais tanto, tô tentando deixar só um. Uhum. Tem lá no Facebook também, tem o site, Carla Fontana também, .arquitetura, então, bem fácil de achar, se alguém quiser ter um projeto diferenciado, né? Com o profissional aí do lado, dando toda assistência, frustrando vocês. Frustrando no sentido bom. A frustração, ela é boa para fazer a gente crescer. Para fazer a gente olhar para a vida de um outro ângulo, ou até mesmo, né? Tá sempre com o pé no chão. Mas frustrar no sentido de ter o resultado final... Sim. De acordo. Satisfatório. Satisfatório. Procura a gente lá que você vai encontrar. O WhatsApp tá lá também, pode deixar o número. Por favor. Eu, inclusive, vou colocar aqui todos esses dados, todos esses endereços aqui na nossa descrição e também aqui no próprio vídeo também, para que a gente possa encontrar sempre a Carla. Maravilha. Nossa região norte aqui é 54991036049. Redes sociais vocês já sabem lá, então, como encontrar. É bem fácil, hoje em dia tá tudo ali, né? Já é um cartão de visitas para estar tendo o primeiro contato. Eu acho que as redes sociais, elas só aproximam as pessoas, né? É claro que há muita coisa errada, muita coisa ruim acontecendo nas redes sociais, mas o mais importante de tudo é que ela ainda nos traz coisas boas. Tem que saber filtrar. Filtrar muito, né? Sempre. Muito. E quem sabe trabalhar com redes sociais, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Então, Carla, eu quero te agradecer demais por ter estado aqui. Para nós foi uma honra, foi um super bate-papo. Adorei o chocolate aqui que você nos trouxe para deliciar aqui o nosso cantinho. E tudo de bom, saúde, paz, alegria, sempre. E manda um abraço especial para tua família lá, para que vocês sempre tenham muitas alegrias. Para vocês também, muita luz, muito sucesso nessa trajetória de vocês que já está iniciando linda, maravilhosa. Que vocês só cresçam cada vez mais e daqui a pouco colhamos frutos de tudo isso que vocês estão plantando. Amém. Amém. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio de No Canto.